Trouxeram as Bíblias? Então abram suas Bíblias. Abra sua Bíblia lá em Lucas 18. Vou dar uma palavra breve, creio eu, uns 15, 20 minutos. Abre lá, versículo 18. Lucas 18, depois a gente vai para Lucas 19. Queria que você prestasse atenção nessa palavra. Palavra simples, mas que você... É uma palavra de cunho evangelístico. Eu queria que alertar a igreja em algumas coisas. Vamos ler o texto? Lucas 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Fala para o irmão do lado: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele disse isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Capítulo 19. Grava isso aí. Agora 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, nós te agradecemos, te convidamos nesse momento a participar conosco desse culto. Espírito Santo, fala o nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Toma o teu principal lugar, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, e nos alimenta essa noite. Amém. Amém, amados? A gente vê dois casos aqui. Dois casos perante a Jesus que possuíam muitas riquezas, né? Mas com objetivos diferentes. Um era príncipe jovem, na qual a riqueza lhe deu prestígio e conforto. Mas quando Jesus lhe disse para dar tudo que tem, algo mexeu na sua segurança e na sua identidade. O jovem rico, algo mexeu com ele. Quando Jesus falou: ainda te falta alguma coisa, algo mexeu na sua identidade, veio para fora, que verdadeiramente ele era. Zaqueu, rico, cobrador de impostos, publicano. Publicano era cobrador de impostos. Eram odiados esse tipo de pessoa lá em Israel. Era odiado pelo povo judeu. Por quê? Porque quem trabalhava
nesse tipo de profissão que era dado por Roma, as pessoas se ofereciam a Roma para trabalhar para Roma, que colocou Israel cativo. Era para cobrar impostos, tirar imposto de um povo, enriquecer Roma, e pior de tudo, que o judeu não aceitava, era um povo que tinha deuses pagãos. Então era odiado quem trabalhava com isso. E pior de tudo ainda, eles extorquiam os próprios irmãos para liberar, para aliviar alguma coisa. Então pedir, tem alguma coisa a ver hoje com o que a gente vê? Então, eles faziam isso. Era um povo que se apresentava a Roma para trabalhar. Era rico, por quê? Vivia a sua riqueza principalmente com desvio de dinheiro. Duas pessoas, exemplo de riqueza. Mas houve alguma coisa na vida de Zaqueu que, assim como no jovem rico, trouxe para fora a sua identidade quando ele avistou Cristo. Eu queria falar para você uma coisa essa noite. Quando a nossa identidade ela é testada, é porque nós temos que mostrar se a gente serve verdadeiramente ao Pai, se a gente verdadeiramente vive o Pai, se verdadeiramente a gente consegue, estamos caminhando com Cristo, se nós verdadeiramente entendemos o que é identidade com o Pai, porque aquele que vê Cristo tem uma identidade, o que tem identidade tem casa para morar. A Bíblia fala isso, que Zaqueu lhe viu Jesus, a visão dele era para Jesus. A Bíblia fala bem claro, Jesus fala em João 14, uma coisa tremenda para você e para mim. Fala que na casa do meu pai há muitas moradas, senão não lhe tinha dito, vou preparar lugar. Uma coisa que você tem que entender, aquele que tem identidade tem casa para morar. Aquele que aceita Jesus na sua casa, Deus prepara a casa no céu. A gente tem que entender isso. Dois tipos de pessoas. Um tinha riqueza, mas rejeitou o caminho, Jesus Cristo. O outro tinha riqueza, odiado pelos homens, mas aceitou a Cristo. O outro era príncipe, aceito pelos homens, mas rejeitou Jesus Cristo. O que eu entendo aqui, que esse jovem, ele tinha uma identidade provisória. Ele tinha uma identidade que não valia de nada. E quando Jesus perguntou para ele, deu a palavra, aquela identidade, sabe o que aconteceu? Ela invalidou, passou o seu prazo de validade. E a gente tem que entender isso na nossa vida. Eu coloquei aqui algo para você. Esse jovem, ele vivia numa forma de religiosidade, do jovem rico. Deu sua identidade temporária com prazo de validade vencido. Zaqueu ganhou uma identidade eterna. Uma pergunta que Jesus fez para aquele jovem: ainda te falta alguma coisa? Dá tudo que você tem e distribui aos pobres. Zaqueu não, Zaqueu, ele mesmo se apresentou a Deus e falou: Senhor, eu reparto a minha riqueza com os pobres. Zaqueu ganhou uma identidade eterna no céu. Sabe por quê? Porque ele foi movido pelo Espírito. Ele tinha uma identidade que o jovem não tinha. Ele reconheceu Jesus. Ao mesmo tempo, a coisa que faltava, ele entregou. O jovem não, ele tinha que ter dado uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Zaqueu não, a coisa que faltava ele entregou. Está dando para entender isso? Aquele que é movido pelo Espírito, o Espírito Santo fala ao coração a mudança, o que você quer, entregue a Deus, a renúncia que você tem que fazer. Porque é uma vida de relacionamento. Ele sentou quando ele viu Jesus. Amado, entenda uma coisa. Nós não podemos perder a visão de Cristo. Aquele que não perde a visão de Cristo tem identidade. Aquele que alcança a visão, alcança a identidade morada no céu. Uma coisa bem clara aqui. Zaqueu, ele teve uma transformação verdadeira no interior. Ele reconheceu. Eu vou fazer daqui a pouco, vou mostrar para vocês a diferença de um para o outro. Como é que está a nossa vida perante a Deus? Te falta alguma coisa? Será que Deus está... às vezes eu falo isso para mim. Gerson, eu analisando para mim, tá? Falta alguma coisa dentro de você que venha agradar a Deus? Porque a gente faz tantas coisas na casa de Deus. Imagina naquele dia Deus falar para você: ainda te falta uma coisa. Se o Espírito Santo está dentro da gente, avisa tudo que tem que ser mudado, tudo que tem que ser transformado, tudo que tem que ser renunciado. Está dando para entender?
Tem gente aí, um rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus. O outro, paparicado pelos homens, era príncipe, mas rejeitado por Deus. Coloquei aqui algumas coisas. E onde começa isso? Todo caminho que conduz ao Pai, né, só tem a identidade verdadeira aqueles que têm Cristo, pois é o caminho que conduz ao Pai. Um versículo bem claro que fala isso, João 14, 7, 9. Você só consegue andar com Cristo quando a gente tem a visão. Aliás, a gente só consegue andar com o Pai quando nós passamos por Cristo. Quando a nossa visão está em Cristo, a gente ganha o Pai. Por quê? João 14, 7 fala bem claro isso. João 14, 7 fala: se vós me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: mostra-nos o Pai, porque já basta. Jesus falou: tu anda tanto tempo comigo, já me conheceis, e não tem visto isso, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Então aquele que ganha Cristo, está com o Pai junto. Só há um caminho. Quem vê Cristo, vê o Pai. Amado, não perca a sua visão de Cristo, independente da multidão que tem na frente, independente dos obstáculos que você vem à frente, a tua visão tem que estar sempre olhando o consumador e autor da tua fé e da minha. Se você perder a visão de Cristo, você perdeu o Pai. Se você perdeu o Pai, você perdeu a morada celestial. É automático. Então todos aqueles que querem agradar o Pai, tem que ter um caminho com Cristo. Diferença do jovem rico para Zaqueu. Algumas diferenças. O jovem rico queria meios para se chegar a ver Deus. Métodos. Zaqueu queria contemplar e ver a Cristo para se achegar a Deus. Ou seja, ele queria ver Cristo para se achegar. O outro queria meios para se achegar a Deus. Ele cumpria métodos. O que a gente vê mais aí de fora é métodos para se chegar a Jesus Cristo, métodos para se chegar ao nosso Pai Celestial. Para você chegar a Jesus Cristo, você tem que ter a visão e fé. E você fazer o que Ele manda. Você está andando num caminho em direção à casa do Pai. Primeira coisa, o jovem rico queria meios, métodos. Tem um autor tremendo que fala isso. M. Bounds, ele fala no livro O Poder da Oração, ele fala uma coisa tremenda. Ele fala que o homem é o método de Deus. Amado, você não precisa de métodos criados por homens. O homem é o próprio método de Deus para se chegar ao Pai. E a gente vai ver isso. Outra coisa, o jovem rico vivia um ritual de religiosidade, ou seja, a parte exterior. Zaqueu vivia relacionamento e intimidade interior. O jovem rico vivia religiosidade. Não matarás, não furtarás, ele seguia. Mas aquilo que precisava, a coisa que faltava, ele não viveu para aquilo. Quantas pessoas estão vivendo na forma exterior, meu amado? Que mobilizam coisas para se chegar a Deus através dos bens que dá, mas com interesse de receber bens. O maior bem que você tem está dentro de você, está dentro de mim, Jesus Cristo. Esse é o maior bem que a gente tem, meu irmão. Zaqueu queria isso, a ponto de abrir mão. Ele nasceu de novo ali. Viva do interior. Viver é guardar o seu maior bem, Cristo. Quem vive pelo que tem em bens da terra, você está vivendo de uma forma religiosa. A gente vê, rapaz, eu tenho visto, e a gente até comenta às vezes, o que a gente tem visto? Métodos, meios para as pessoas viverem de uma forma externa e dizer que Cristo está abençoando. Amado, Cristo, ele não quebra o que fala. A Bíblia fala, tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se você semear, você vai receber. Mas intimidade é só para os íntimos. Não tem como negociar isso. Você pode até ter, porque é princípio. Eu conheço muita gente que vai na igreja, só dá o dízimo, oferta, coisas, e recebe patrimônios e bens. Mas a Bíblia fala, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que dará em troca dela? Esse princípio, Deus não quebra princípios. Quando você semeia na casa do Pai, você recebe. Quando você tem fé, que Ele vai dar a restituição.
mas isso não quer dizer que você está salvo, isso não quer dizer que você tem relacionamento com Ele. Porque o que tem relacionamento escuta o Espírito Santo e sabe renunciar quando Ele fala. Essa é a diferença. O jovem rico negou o pedido do caminho, estava na direção e não conheceu, ou seja, ele deu marcha ré. O jovem rico negou o pedido do caminho. Cristo estava na direção e retornou. Zaqueu aceitou o pedido do caminho e foi em sua direção. Muita gente, quando Jesus fala para dar uma volta, começar a caminhar, abre mão de Jesus Cristo no meio do caminho. Zaqueu, ele aceitou isso. Ele abriu mão, ele desceu da árvore quando Jesus chamou. Quantas pessoas abrem mão da direção de Deus? Quantas pessoas, quando Jesus Cristo começa a chamar, a gente vê pessoas que já entraram aqui, ficaram um tempo, com o tempo começa a abrir mão da direção. Por tantas coisas que o mundo oferece até. O jovem rico tinha muitas coisas. Quando começa a colocar as coisas do mundo, as pessoas começam a parar de ter um encontro com Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem Espírito em verdade. Não tem como você se relacionar com Deus com bens. Ele não precisa disso. Jesus, nosso Deus, não precisa. Por mais que você dê na casa de Deus, Ele quer um coração entregue, meu irmão. Um amor incondicional. É só dessa forma que nós vamos ter o nosso relacionamento com Deus. Aquele que encontra religiosidade, rotina, vai se entristecer. O jovem rico, a Bíblia fala que ele ficou muito triste, porque ele vivia uma vida de religiosidade. Mas Zaqueu, quando Jesus chamou ele para vir para casa, ele viveu com júbilo e alegria, diz a Bíblia. Todo aquele que tem um encontro com Cristo, vive alegre, independente da circunstância, porque o maior bem está em você. Ele te chamou, aleluia. Ele te chamou. A Bíblia fala que ele recebeu com júbilo e alegria. Sabe por quê? O que está dentro de você é diferente do que estava dentro do jovem rico. Jesus sentou. Amado, todo aquele que Jesus bate na casa para entrar, recebe casa do Pai, recebe mudança, ganha uma identidade. Se você ganha uma identidade, você tem um caminho a cumprir, um destino. A gente já falou isso aqui. O que fez Zaqueu crescer foi a visão do que Cristo é. Hebreus 12:2 fala: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amado, tua visão tem que estar em Cristo. Nós todos vamos ser testados para perder a visão em Cristo. Perdeu a visão em Cristo, você perdeu Deus, por mais que você fale que tem. O que te dá garantia de identidade de casa e relacionamento com o Pai é você entender o primeiro filho para você ser filho. Só filho transforma filhos. Entenda uma coisa. Isso eu falo do coração para você. Agora que eu vou entrar na mensagem que eu queria falar para você, alertar a igreja. A Bíblia fala que os dois, tanto o jovem rico como o Zaqueu, homens que entregaram, foram testados para entregar riquezas suas aos pobres. Um Deus falou diretamente com a palavra, Ele mesmo. E o outro foi tratado no Espírito, falou no Espírito. Deus falou com ele, não precisou Jesus Cristo falar. O próprio Espírito testificou: eu vou entregar tudo que eu tenho, vou entregar metade. E a Bíblia fala, Romanos 8:19, que o mundo, essa geração, a criação, aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Escuta isso. Essa geração está pobre, está perdida, está destruída, há uma violência, não entende nada de uma vida espiritual. Agora trazendo esse texto de doação para pobre, traz para o mundo espiritual para você ver. O reino de Deus é movido por doação, que partilha. Deus partilhou o seu Filho conosco. Jesus Cristo veio e se doou. Paulo se doou. Amado, a maior riqueza que você tem está dentro de você para partilhar com essa geração pobre. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Jesus, sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que vossa pobreza te enriqueceste. Sabe o que quer dizer isso? Você hoje é rico celestialmente falando. Você é rico espiritualmente falando. Reparte com os pobres que estão lá fora. Nós temos que repartir a riqueza que a gente tem. Porque nós vivemos um reino de doação.
Primeira coisa que Jesus falou, reparte com os pobres. A Bíblia fala que ele se tornou pobre para a gente ficar rico. Se eu tenho riqueza, eu tenho que partilhar para os pobres. Geração lá fora que estão perdida. Sabe por quê? Só filhos podem transformar filhos. A principal jornada de um filho é retornar ao pai. A principal jornada do filho é retornar ao pai. Todo filho, eu botei aqui, que nasce, retorna a casa para ver o pai. Mas o que falta para o filho retornar para casa? O que falta para um filho retornar para casa? Levar ao mundo o pai. Quando você leva ao mundo o pai, você está fazendo a função de filho para aquilo que você foi verdadeiramente separado. Jesus te transformou em filho, assim como o primeiro filho, para pegar, para falar do amor dele, para dar testemunho. E quando você completa isso, você está distribuindo aos pobres, essa geração que está lá fora perdida. Você está dando a maior riqueza que você tem dentro de você, Cristo Jesus. Só assim essa geração pode mudar. Por isso que Jesus levanta homens e mulheres para fazer essa obra. Porque só os filhos, o mundo aguarda com expectação, manifestação dos filhos. Por quê? Para eles se transformarem em filhos. Quem faz isso? Só os filhos. Pergunta a você, o que está faltando? Ainda está faltando uma coisa. Será que verdadeiramente a gente está vivendo isso? Eu às vezes me questiono. Os momentos que eu tenho de às vezes de pregar, de falar do amor de Cristo, e passa. Aí vem aquela voz assim, ainda te falta uma coisa. A gente tem que fazer isso, meu irmão. Quando você leva Cristo para as pessoas, você automaticamente está fazendo a tua função de pai espiritual para aquela pessoa ali. Ela se transforma em filho, tem teu cuidado, tem a tua orientação, vai caminhando com ela. Você é pai espiritual daquele filho que está nascendo. Você sabia disso? Porque você está representando Cristo na terra. Você está dando Cristo para ela. Se a Bíblia fala, quem vê a mim vê o Pai, Cristo está sendo passado. Você é pai espiritual daquela vida que está se formando. Quando ela crescer, se batizar, indiretamente você foi o pai espiritual dela. Aí você vai falar para mim, como é que é feito isso? Como é que é feito para a gente levar essa riqueza? Jesus se fez pobre para nos tornarmos ricos. Porque essa riqueza é uma riqueza celestial. Essa riqueza é uma riqueza que vem do céu. Você é rico espiritualmente. Você tem a maior riqueza que o mundo não pode dar. Aí ele fala, partilha. Como é que você pode? Abre lá em Lucas 2, desculpa. Lucas capítulo 2. Só uma forma a gente começar a trilhar esse caminho. A Bíblia fala assim, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Uma forma só para você levar mudança, crescendo em sabedoria e estatura. Como é que a gente cresce? Intimidade, relacionamento. Você vai ganhando sabedoria com Deus. A Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura, mas ele era grande em Deus a ponto de abrir mão daquilo que Deus requereu. Independente do que te acham aí fora, as pessoas olham você, às vezes não dão nada para você, mas você é grande em estatura espiritual. Você tem um pai, o pai cuida do filho, o pai separa o filho, o pai investe no filho. Eu pelo menos entendo uma coisa, eu procuro corresponder ao meu pai tudo aquilo que ele investiu na minha vida. Tudo aquilo que o pai investiu na minha vida, o meu pai aqui da terra, eu tenho que dar, né? Ele pagou um preço, pagou estudo, abriu porta para mim, me deu força, me deu alimento. É a mesma coisa o Pai Celestial. Ele investe na tua vida, Ele dá as coisas para você, mas você tem que dar também fruto para Ele. O retorno. Senhor, eu estou aqui perante a Ti, fazendo a Tua obra, trabalhando na Tua casa, saindo, fazendo alguma coisa, porque Jesus investiu em você, morreu na cruz. E a gente tem que investir também. Todo pai espera o retorno. Todo filho quer honrar o pai. Eu quero honrar o meu Pai Celestial. Eu quero honrar meu Pai Celestial. Em nome de Jesus.
independente do que achem de você, se te desprezam, você tem um pai que te protege, tem um pai que cura, tem um pai que te separa, tem um pai que investe em você, e vai dar tudo certo, e esquece o problema, e avança olhando Cristo, em nome de Jesus. Vem para cá, Ministério de Música. Amado, não se deixe levar pela multidão, permaneça com a sua visão em Cristo Jesus. A finalidade da igreja é repartir o que nós temos, a maior riqueza, com os pobres, essa geração perdida. Jesus conta com você. Eu queria te convidar a participar da ceia. Vem cá. Essa palavra que eu queria deixar para você, para que a gente entenda. Não tem mais tempo também, já são 15, vai dar daqui a pouco 15 para as 9. Toda atividade que tiver na igreja, meu amado, procura honrar o Pai. A maior riqueza está dentro de você. O mundo precisa dessa riqueza. Os talentos estão dentro de você. E Deus falou diretamente no mundo físico. Eu entendo, Zaqueu falou com o jovem, um rejeitou, o outro deu, porque o outro viveu em espírito o contato com Cristo. Primeira coisa que ele falou: quero repartir aos pobres. Tem muita gente esperando a manifestação da igreja, e eu conto com você para isso, amém? Deus vai abençoar você, vai guardar você, vai investir, vai continuar investindo, porque o Pai nunca abre mão do Filho. Ele pode parecer até que está distante, mas Ele está aí com você, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Não vou falar mais não, tinha mais coisas. Mas aceite esse investimento. Toma posse, invista. Vem à igreja, se dedica. Muita gente vai parando no meio do caminho. Eu conheço pessoas, e passou por aqui algumas delas, que se batizaram e depois sumiram da igreja. Que investimento é esse, né? Que o Pai faz e você abandona no meio do caminho. Ah, não, tem Deus. Será que verdadeiramente você tem? Ainda está te faltando uma coisa. Eu sempre falo para mim: Pai, está faltando alguma coisa para mim, para te agradar? Eu queria te convidar também, meu amado. Sempre quando vê pessoas na tua família ou teus vizinhos, traz para a igreja, convida. Você está fazendo a obra de Cristo, você está distribuindo a riqueza que está dentro de você.